Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, Sala 203. E hoje estou recebendo um artista aqui no nosso estúdio, Fabiano Dias. Nós vamos conversar com o Fabiano, ou melhor, Fabiano Índio, né? Para quem conhece, é da dupla Fabiano Índio e Thiago Reder, o Thiago Reder e Fabiano Índio. Você vai acompanhar a nossa conversa, a nossa história em 2 minutinhos, logo após o nosso intervalo comercial. Fique ligado, a gente já volta. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conhecer um pouquinho da história do Fabiano, Fabiano Dias ou Fabiano Índio, né? Fabiano, primeiramente eu gostaria de lhe agradecer por dedicar um pouco do teu tempo, estar aqui para conversar conosco, compartilhar um pouquinho da tua história e da tua trajetória. Boa tarde, seja bem-vindo ao Gauchinho.com, seja bem-vindo ao Sala 203. Boa tarde, muito obrigado por esse espaço, Sala 203, prazer enorme estar aqui, contando um pouco dessa trajetória que a gente vem trilhando aí ao longo desses vários anos. Falando em vários anos, Fabiano, vamos falar um pouquinho da tua história. Quem é o Fabiano, né, para nós começarmos? Acho que é bem interessante nós falarmos quem é o Fabiano, porque às vezes a gente conhece, já viu o Fabiano cantando, um baita profissional, né? Em alguns lugares a gente acompanha também pelas Uhum. redes sociais, mas quem é o Fabiano? Pessoa física, né? Não músico, mas o Fabiano, quem é? É uma pergunta bem, Complexa, é né? uma pergunta bem complexa. Antes de começar a responder, eu vou falar de umas coisas que eu vi há alguns dias de um amigo, assim, sabe? Meio reflexivo, né? Que como outubro é o mês das crianças, né? E aí ele disse que, eu lembro que ele falou assim que nesse mês em específico, né, mais especificamente de outubro, ele andou revisitando ele criança. E aí eu volto lá também, eu fico pensando nessas coisas. Eu sou uma manteiga, cara. Eu me emociono. Eu sou um sonhador, cara. Acho que é isso, assim. E é sempre bom sonhar, é sempre bom quando a gente se emociona porque a gente tem histórias e porque essas histórias marcam a gente. É. E isso é bom. Bom, o Fabiano de hoje, ele é um jovem de 40 anos, né? Tá novinho. Pai de família, sou casado com a Jaqueline, que é o meu norte, assim, sabe? Então eu sou esse cara aqui. Eu choro, eu brigo, né? Como tu bem viu, eu cheguei aqui bravo, mas cara, o Thiago, que é meu parceiro, ele me conhece, eu acho que melhor do que ninguém, assim, acho que mais do que ele, só a Jaqueline, a minha esposa, né? E, tipo, eles enxergam na cara, né? Quando eu chego, assim, eles já sabem o que rolou, assim, e eu faço questão de não esconder nada,
nada mesmo. Então, cara, eu sou transparente, assim. Eu acho que o Fabiano é transparente. Se eu tô chateado, se eu tô bravo, eu não consigo esconder de ninguém. E eu nem gosto de esconder. E eu sou esse cara, eu sou um sonhador, um trabalhador da música. É isso que eu sou. Vamos falar de música. Como é que a música surgiu na tua vida? Como é que o Fabiano conheceu a música conheceu o Fabiano? Uhum. Bom, quando eu tinha uns 3 anos de idade, assim, mais ou menos, a minha falecida mãe, ela tinha, eu não sei, eu acho que ela meio que já imaginava isso, né? Mas ela dizia que eu ia ser um advogado. Ela dizia que eu ia ser advogado e tal. Mas eu nunca levei isso nunca pensei nisso dessa forma, né? Tipo, eu acho que ela via uma desenvoltura maior do que via, por exemplo, dos meus irmãos, né? Eu tenho mais 7 irmãos, 6 irmãs e um irmão. Meu irmão é o mais velho e eu sou o mais novo. E entre nós tem 6 meninas. E aí, cara, acho que na minha família sempre teve uma veia musical, assim, sabe? As minhas irmãs, quase todas, elas cantam. Tipo, algumas não, eu nunca ouvi cantar uma música de fato, sabe? Mas eu sei que todas elas têm um ouvido musical, assim, tipo de ouvir e reproduzir. E a Tânia é a minha irmã, é a terceira, né? Tenho meu irmão, a Sandra e a Tânia. Então, a Tânia são meus padrinhos, né? Na verdade, de batismo. O meu irmão e a minha irmã mais velha, que é o Eluir e a Sandra. Mas eu chamo de Dinda a terceira, que é a Tânia, né? Aí ficou as duas, elas são as minhas Dindas, assim. E aí a minha irmã morava fora, né? Da nossa casa. Ela trabalhava durante a semana e no final de semana ela vinha para casa. E realmente eu não lembro que, né? 3 anos é ainda bem muito jovem. Mas eu me lembro que ela vinha para casa nos finais de semana e eu não sei por que cargas d'água, ela cantava muito e eu comecei a cantarolar com ela. Isso ela me conta, né? E aí ela me ensinava um estrofe por final de semana, assim, sabe, de uma música. Ela me falou o nome da música, mas eu não me lembro agora. Eu sei que era uma dupla sertaneja chamada César e Paulinho, né? E aí no último estrofe da música, o último estrofe da música eu aprendi sozinho. E aí, quando ela chegou em casa, eu fui mostrar para ela que eu sabia cantar a música inteira. Então, essa é a primeira lembrança que eu tenho de música. E aí, depois disso, eu não quis mais nada, né? Aí eu só quis saber de música, só fui estudar música, só fui ouvir a música com meu pai, né? Muito, muito em casa. E acho que aí isso meio que se tornou uma obsessão para mim, sabe? As pessoas perguntam assim, mas tu nunca quis fazer outra coisa, nunca pensou em estudar, por exemplo? Eu falei, não, eu queria tocar, eu queria cantar, e eu me evadi da escola, assim, pra ir tocar, né? Isso não é legal, tá? Mas, enfim, depois eu precisei terminar os estudos, né? Mas aí antes eu fui tocar, cara. Fui viver a estrada, assim. Uma vez eu briguei com uma. Briguei não, é modo de dizer, né? Eu discuti com uma professora da escola, uma diretora, eu acho. Não me lembro. Mas numa sexta-feira, eu tava na aula e tudo mais. E deu 9 horas da noite, eu falei assim: eu vou. Prof, eu preciso sair. Ela falou: não, tu vai ficar na escola. Eu falei: não, eu vou sair. Aí ela bateu o pé e eu bati o pé. Eu disse, tipo, eu não queria ser mal educado com ela, mas eu disse assim, eu sou de maior e eu quero sair, então eu posso sair. Aí, por favor, abre o portão que eu vou sair. O que que tu vai fazer? Eu vou trabalhar.
E eu ia mesmo, porque isso era tipo 9 horas da noite, um pouco, ou no recreio, mais ou menos. E eu ia lá no Grandes, lá na casa do Claunir Grande, lá no Grandes Bar. Eu ia começar a tocar tipo 9h30, que era antigamente a gente fazia, né, o esquenta para festa no Grandes, que até, sei lá, 11h30 era o restaurante normal, né? Hum, servia janta e tudo mais, né? Comida e tal. E depois fechava-se as cortinas, fechavam-se as portas e virava uma balada. O Grandes era famosíssimo por esse formato, né? Então, na sexta-feira sempre tinha um esquenta para festa. Aí ficava lá no cantinho lá do Grande fazendo voz e violão e tal. E quando terminava, a festa começava lá dentro com o DJ e ia até altas horas. Muitas histórias do Grande. Então, tchê, é isso aí. Eu andei o mundo com música, fazendo música, levando música para tudo quanto é lugar. Então, cara, eu nunca quis fazer outra coisa. Eu sou músico porque eu me dei esse caminho, assim. E aí eu tornei uma meta de vida, assim. Tipo, eu vou ser músico, haja o que houver. E tô aí até hoje. Mas antes de tu ingressar na música, de tu conhecer, de começar a trabalhar com a música, tu também teve um outro trabalho, né? Já tive outros trabalhos, sim. Na verdade, na verdade, não. É assim, a gente sabe que no nosso país é extremamente difícil viver de música. E não é de hoje. Isso já vem, né, de longa data. Então, a minha meta de vida sempre foi viver única e exclusivamente De de música. música. E te digo, isso é extremamente difícil, né? Pela região que a gente vive, pelos costumes da nossa região, né? Então, é difícil. Então, eu tive que trabalhei em outras coisas. Eu fui garçom no Grandes Bar. Antes de ser garçom, na adolescência, eu trabalhei em olaria, né? Trabalhava meio-dia, ia meio-dia para o colégio, meio-dia ia para a olaria e à noite eu ia para o CTG. Foi basicamente isso que eu fiz até um certo ponto. Aí depois eu fui garçom, depois eu trabalhei na Borrachas de Pau, trabalhei no ER Mantino, né, a empresa de armas, será que é isso? Na Boito, né? Boito. Isso. Trabalhei na antiga Móveis Ponzoni. Eu trabalhei em locadora de filme, cara, mas aí era um prazer, né? Era uma que eu sou um aficionado por música e cinema, assim, sabe? Tipo, cara, é uma coisa que até hoje, assim, eu não consigo e nem quero largar, é lógico, mas é uma coisa que eu faço com muita frequência. E olha, tô para te dizer que é assim, eu assisto um filme todos os dias. Todos os dias. Claro, agora eu já não tenho mais a mesma resistência que eu tinha antigamente, né? De assistir 5, 6 filmes num dia só. Não tenho mais tempo para isso também. Mas um filmezinho por dia eu assisto. Ainda faço isso. E eu já faço isso há muitos anos, muito tempo. É um dos vícios que eu tenho, assim. Na verdade, acho que é a televisão que faz isso comigo. Que eu, onde eu tô e tal, se eu chegar em casa, pode ser a hora que for, sabe? Eu ligo a TV. Ela é uma companhia, né? O barulho dela fica, às vezes eu não tô nem vendo o que tá passando, mas ela tem que estar ligada lá, eu tenho que estar com ela por perto. Então, eu fui me moldando, né? Nesses anos foram passando as experiências que eu fui adquirindo ao longo da vida para ser uma pessoa, como é que eu posso dizer, uma boa pessoa, né? Logicamente, sabe, ter orgulho de contar tudo que eu fiz, tudo que eu já passei, tudo que eu trabalhei. E aí já faz um bom tempo, sabe, que eu só faço música. Eu achei que ia demorar
talvez mais do que demorou. Mas aconteceu, assim, acho que em 2009 foi o ano que eu decidi não fazer nada além disso, sabe? Porque nessa época eu trabalhava como montador de móveis na, numa uma loja, enfim, né? E, e aí eu disse, cara, eu acho que eu me senti assim, que eu tava perdendo tempo, sabe? Porque eu fico o dia todo de carro para lá e para cá, montando móvel aqui, móveis ali, móvel lá, não sei o quê. E eu disse, tá, mas e quando é que eu vou tocar minhas músicas e tal? Ah, e teve uma passagem que isso foi bem nessa época, assim, tinha um amigo que tocava comigo na banda Ego Mecanoide, ele era tecladista, ele é tecladista, o Fábio Jablonski. Hoje ele mora em Lisboa e toca lá com uma galera da pesada, assim, com um pessoal do rock nos 80, assim, sabe? Umas bandas bem famosas, inclusive. Só que eu não vou falar porque eu não me lembro direito dos nomes e eu não quero falar um nome errado. Então, enfim, o Fabinho morava em Veranópolis e eu morava em Veranópolis. E o Fábio é de Apucarana, lá no Paraná. Ele tocava na banda do Beto Carreiro. Tocou bastante tempo. E o Ego Mecanoide estava sem tecladista. E aí os guris já conheciam o Fabinho de outras épocas, que já tinham tocado junto. E o Fabinho desceu de mala e cuia e o seu cadete 90 e poucos, rebaixado, azul calcinha. Veio ele, a esposa e a filha. E, cara, o Fabinho começou a abrir um mundo diferente, assim, na minha cabeça, sabe? Porque, como é que eu posso dizer? A questão do repertório do Ego Mecanoide também foi mudando com a entrada dele. O Fabinho é muito ousado, assim, sabe? Ele é muito um bom músico. E ele queria colocar umas coisas diferentes, uns elementos diferentes na banda. E lá todo mundo tocava muito bem. Então, aquilo era meio que fácil para a banda fazer. Só que a gente não tocava tanto, sabe? Tipo, não era vários shows por mês. Era tipo um por final de semana, que já era ótimo, né? E aí o Fabinho, ele disse, cara, eu preciso complementar minha renda. Além de dar aula na escola, né, lá da galera da banda, além de dar aula, ele pegava uns casamentos para fazer. E aí eu trabalhava nessa loja de montador e tal, e ele dava aula e ele começou a fechar os casamentos. Aí ele disse, Fabiano, tu topa fazer os casamentos comigo? Porque eu já fazia barzinho também, sozinho. Aí eu falei, ué, claro, vamos fazer os casamentos. E aí, bicho, eu lembro até hoje, era um amigo, um conhecido ali de Nova Prata, o casamento eu fui ver depois, né? Só que ele é fluente em inglês e espanhol, esse cara que ia casar. E aí ele escolheu só pedreira. Só música em inglês, Cara, ele espanhol. escolheu só pedreira, assim. Tudo bem, o espanhol é um pouco mais fácil, né? Por causa da latinidade, coisa, então tu vai dominar um pouco mais. Mas a minha parte no Ego Mecanoide, a minha parte era justamente o contrário, era a parte em português do negócio, sabe? Por essa vivência que eu já tinha do CTG e tudo mais, então eu cantava as músicas gaúchas, as bandinhas, o sertanejo, aí cantava o samba rock, os pagode e tal, sabe? Essas coisas. E na época o Kid Sangali era o meu parceiro de banda, ele que cantava a parte social da coisa, né? Tipo, ele cantava New York, New York, o Sinatra, essa parte, né, social, e aí vinha com os rock and roll e tal, que ele faz isso muito bem, né? E eu ficava com a parte em português e ele com a parte em inglês e tava tudo 10. A gente se dava super bem fazendo isso e a banda ficava muito, muito, muito boa nesse formato. A gente tava feliz com aquilo. E aí o Fabinho disse, ó, peguei o casamento e tal, não sei o que, ele me lançou o repertório, assim. Cara, daí tinha no repertório, assim, tipo, Maná, eu falei, Maná de boa, tudo certo. Aí tinha, assim, Peter Cetera.
do Chicago. Eu falei, Peter quem? Cara, eu nunca ouvi isso aqui. Ele falou, tu conhece a música? Claro que tu sabe, tal, não sei o quê. Tipo, como é que é? Não vou lembrar agora. A música tema do Karate Kid. I am the man who will fight. Aí eu, tá, eu conheço a música, já ouvi, mas eu não sabia bulhufas. Não fazia ideia de como é que cantava o negócio. E aí, bicho, eu ficava assim até tipo 2, 3 da manhã com. Na época, como é que era aquilo? Ser, Um não era, radinho, não era o Discman, mas acho que era, sei lá, alguma coisa. Porque já tinha o negocinho de pendrive, sabe, na os época. MP3. É, isso, exatamente, um MP3, exatamente. Então eu coloquei tudo ali pra dentro e eu ficava com o fone de ouvido, assim, tipo, ouvia e ouvia. E acho que na época a única coisa que tinha de conseguir encontrar a letra, né? Porque já tinha, isso foi 2009, então já tinha YouTube, já tinha Cifra Clube e tal, né? Então eu colocava a letra ali e ficava ouvindo e repetindo, assim, horas e horas e horas. E aí no outro dia eu tinha que levantar às 7 da manhã para ir montar móveis, sabe? E aí eu ia acabado, eu ia morto de cansado e tal. Então eu disse, cara, acho que, pô, por que não dá, se eu faço esse esforço para levantar de manhã e montar móveis, tudo bem, tipo, era o meu ganha-pão também, mas eu disse, cara, eu vou destinar a minha energia para música, para isso que eu gosto de fazer. Aí eu resolvi parar. Em 2009 eu não trabalhei em outros lugares. Eu resolvi que não, que valia a pena o esforço Pra para música. música. E graças a Deus, né, deu certo, porque já faz um bom tempo aí. De estrada. É. E como é que tu aprendeu a trocar instrumentos? Tu buscou conhecimento com alguma escola, algum professor, ou tu comprou o instrumento e foi tentando? Porque tem umas pessoas que aprendem, conseguem aprender sozinho, né? Sim. Eu tentei já com o professor sozinho, não conseguiu. É a mão direita que funciona, a mão esquerda funciona uma mão só. Não tem, não funciona as duas. Mas como é que tu aprendeu a Aí vem outra pergunta boa também, tem história para contar. Então, como eu acho que a gente estava falando, acho que estava em off antes, a gente estava falando que em 97 eu morava em Nova Prata, morava lá no bairro Retiro, em Nova Prata. Estudava na escola Reinaldo Cherubini. Em Nova Prata tem duas escolas Reinaldo Cherubini, uma estadual e uma municipal. Essa era municipal lá no bairro Retiro. Reinaldo Cherubini foi um deputado Nova Prata, né? Deputado É, tem a estadual. família Cherubini, né, em Nova Isso. Prata também. E aí, então, em 97, na Semana Farroupilha, se eu não me engano, no ano de 96, posso estar falando besteira aqui, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que foi. Em 96, a Elisa Marim ganhou o Enarte pela primeira vez, ou não tinha ganho ainda, eu não me lembro, não tenho Mas por aí, certeza disso. 90, 96, 97 e tal, por aí. E aí, ela estudava no Colégio Tiradentes, lá em Nova Prata. E aí, para a turma dos colégios municipais, né, das comunidades e tal, do interior e tudo mais, fazia um encontro durante a Semana Farroupilha lá na Casa da Cultura, em Nova Prata. Tem um porão na Casa da Cultura que é onde a gente ensaia, assim, sabe? Tem vários grupos que ensaiam lá. O Querência do Prata ensaiou lá há muito tempo, o Retorno à Querência também. Eu acho que hoje o grupo Cala ensaia. E foi lá também que eu aprendi a tocar violão, nesse lugar. Então, a gente estava lá e tinha um grupo de gurias do Tiradentes, do qual a Elisa fazia parte, né? Uma turma do magistério. E aí levaram a gente para lá porque ia ter uma atividade, essas atividades e tal. E então eu conheci a Elisa lá, a Elisa Marim, a Fábia Oliveira, a Silvia Froze, bem, tem um monte, cara, eu vou esquecer, a Roberta Crescendo, será que é isso? Enfim, todas as gurias do magistério daquele ano, de 97. E aí elas apresentaram as danças tradicionais, né, do CTG e tal,
tipo, as prendas, vestido de peão, sabe? Então era uma invernada só de meninas. E aí a Elisa, lá pelas tantas, pegou o violão e cantou uma música, né? E aí eu, tipo, cara, eu fiquei apavorado, assim, sabe? Porque ela mostrou uma música nativista, sabe? Tipo, é uma música gaúcha que eu não conhecia. Para mim só existia um tipo de música gaúcha, que era a música que eu ouvia no rádio com meu pai. E aí eu disse, caramba, que coisa diferente, né? É bonito. E a Elisa Marim é sacanagem, né? Tipo, cantando é, é o que é, né? E então a minha diretora foi lá e ó, buzinou no ouvido dela e disse, eu tenho um aluno que canta também. Aí eu era envergonhadão pra caramba, assim, sabe? Mas me chamaram pra cantar. E então é tipo aquele assim, ó, carro antigo, assim, sabe? Demora pra pegar e só pega no tranco, mas quando pega, vai embora. E aí eu, tá, meio envergonhadão, assim, pra caramba. E eu falei, tá, eu vou cantar, então. Daí fui lá e cantei uma música. Tipo, é aqueles 5 minutos de holofote, assim, e depois apaga, sabe? E, cara, eu só fui cantar porque tinha um monte de gente. Eu só fui cantar porque tinha muita gente. Se tivesse pouca gente, acho que eu não ia. Eu ia ficar mais envergonhado ainda. Mas, cara, eu ia fazer, tinha 11 anos, ia fazer 12 anos. Eu falei, cara, eu quero mais é que me vejam mesmo, sabe? Quero mais é que me enxerguem e deu pra bola. E eu fui lá e cantei, abri o peito, cantei do meu jeito, né? Então, quando a gente tava indo embora, atravessando a rua, assim, eu tava entrando no ônibus que ia levar a gente pra casa. Aí vem a Elisa, assim, ela e a Fábio Oliveira, tipo, espera, espera, espera. Aí ela pediu se eu tinha violão. Tu gosta de música e tal? Sim, eu gosto de música. E aí eu respondi pra ela, eu disse assim, claro que eu gosto de música, eu vou ser músico quando eu crescer. Eu vou fazer isso aí. E aí ela disse, tu tem um violão? Eu falei, não, eu não tenho um violão. E tu gostaria de ter um violão? Eu falei, é lógico que eu gostaria de ter um violão. Aí ela fez assim, tá bom, continua estudando, continua querendo. E isso foi em setembro. Aí no dia da criança, ligaram lá tipo, mandaram avisar lá em casa, na casa que eu morava com a minha irmã e com a dona Araci, que era a sogra da minha irmã. Ó, diz pro Fabiano ficar pronto, tomar um banho, ficar pronto e tal, não sei o quê, que a diretora da escola vai passar a pegar ele tal hora. Mas só disseram isso. E aí eu, tipo, vai passar a pegar pra quê? Sei lá. Deu PT na Não, eu não escola. sabia o que que tinha acontecido. Pensei, vai ver que eu aprontei uma e não sei, né? Sabia, assim, cara, eu era terrível na escola. E aí, tá, a diretora me buscou lá em casa e a gente foi lá pro Tiradentes. E aí, no caminho, eu perguntei pra ela, eu disse, o que que a gente vai fazer lá? E ela disse, eles chamaram a gente pra ver uma apresentação e eles querem que tu vá cantar uma música. Aí, tipo, sabe aquele Já deu arzinho, aquela. Opa! aquele ar de artista, assim, sabe? De assim, pô, mas eu nem ensaiei, né, cara? Tá bom, vamos lá. Que, cara, por incrível que pareça, eu não tinha vergonha. Então, falando em não ter vergonha, eu lembrei de uma outra história. Que depois a gente volta nela, se possível. Com certeza. E aí, eu cheguei lá na escola, no ginásio do Tiradentes, cara, aquilo tava abarrotado de criança e pais e, sabe, ia ter sim uma comemoração de alguma coisa do dia das crianças. E aí, bicho, encontrei até a minha irmã lá, que ela era babá de um pessoal e tal, e a minha irmã tava lá também. E aí do Neida, assim, agora eu falei do Neida, né, me chamaram lá pro meio, pro centro da coisa, sabe? E eu pensei, pô, agora eu vou cantar, né? E aí eu cheguei lá e aí pediram assim, tu sabe o que tu veio fazer aqui, Fabiano? E eu falei, eu acho que eu vim cantar, né? Eu acho que me chamaram para cantar. E aí a pessoa disse assim, sim, tu vai cantar.
mas antes a gente quer te dar um presente. E aí, bicho, eles me deram um violão. Só que a história do violão é que a Elisa e as gurias do magistério fizeram tipo uma campanha, um negócio assim na escola, que elas pediram para cada aluno do turno delas, eu acho, ou da toda a escola, eu não tenho certeza disso, porque esses detalhes não chegou até mim, né? Cada um levou um real. Isso em 1997. Cada um levou uma moeda de R$ 1 para a escola e pá, depositou lá no negocinho. E a escola foi lá e comprou um violão e me deu. E aí, tipo, esse foi meu primeiro contato com o violão, né? E aí, depois disso, então, foi. Pediram para eu cantar. Lógico que não deu para cantar, porque, né? A manteiga derreteu e não teve como. E aí me disseram assim, ó, senhor Olírio Iolfi, era o secretário de Educação naquela época. Diz ele, ó, tu passa lá na Casa da Cultura, no sábado de manhã, tem um professor que dá aula lá. E ele vai te dar aula. E eu não conhecia o cara. Tipo, eu não sabia quem que era. E aí eu, tá, ok, vou lá. No primeiro sábado possível, eu bati lá na Casa da Cultura. Tipo, o Paulo começava a dar aula às 9 da manhã, eu acho. Por aí. Era 15 para as 9, eu já tava lá, sentado lá, esperando ele. E aí ele chegou, tipo, pô, quem tu é? E tal. Daí eu falei, ó, eu sou fulano de tal, me mandaram vir aqui, disseram que você ia me dar aula de violão e tal. Aí ele, ah, tá certo, tu é o fulano lá da escola e tal. Eu falei, sim, sou eu. E aí ele disse, ó, só que o Paulo dava aula lá naquele espaço, mas eram muitos alunos, sabe? A cada canto, assim, tinha um aluno. E aí ele me deixou num cantinho ali, pegou umas pastas assim que ele tinha, duas, três pastas, ficou alto assim, botou do meu lado e disse assim, escolhe uma música para cantar que eu vou atender os outros. Eu falei, tá bom. Eu fui aqui, papapá, quando enxerguei uma, eu falei, ah, essa aqui. Essa aqui, sim, a música era É o Amor do Zezé de Camargo e Luciano. Sim. Que aquilo é um troço terrível de cantar, né? Tipo, para criança, ok, na época eu era criança, então cantei, né? Era fácil para eu cantar. Mas, tipo, hoje não tem condição, sabe? Tipo, é extremamente agudo. Hoje nem o Zezé consegue mais. E aí ele veio e falou assim, ó, eu vou... Essa aqui? É essa aqui. Daí ele falou, então eu vou tocar e tu vai cantar, pode ser? Aí eu, tipo, na frente de todo mundo e tal, assim, sem avisar, bicho. Parece que tinha que avisar, mas não é de avisar, era introspecção mesmo, sabe? Eu tinha receio e tal, de fazer errado, não saber o que estava fazendo. E realmente eu não sabia o que estava fazendo. Eu só tinha, tipo, ele tocou e eu falei, ah, é assim e vai. Tá ali, o tom tá ali, eu vou. E aí, quando eu terminei de tocar, ele falou, puxa o violão pra fora aí, e vamos começar então. Tipo, esse foi o meu contato com o violão. O Paulo Lunardi foi o meu primeiro e único professor de violão. E ele me deu aula durante muito tempo mesmo. Paulo Lunardi, um beijo. E aí tu teve esse contato, aprendeu e hoje tu encanta em diversos lugares, não só pelo Rio Grande do Sul, mas também pelo mundo, né? É, a gente já andou um pouquinho por causa disso, né? Tu perguntaste sobre a inicialização, né, com música e tal. Então, veio daquela parte lá da minha irmã me ensinar. Eu acho que ela me ensinou o gosto pelo canto, né? Pela coisa, assim, pela música ali. E eu fui semeando, tipo, ela semeou aquilo e eu fui regando aquela planta, sabe? Teve uma época da minha vida que eu fui, de alguma forma, adotado por um pessoal que era lá da comunidade onde a gente morava, mas essa pessoa que entre aspas, me adotou, porque eles só me levaram para casa, sabe?
Eles moravam em Flores da Cunha. E então eu tinha 7 anos quando eu fui para lá, em 93. Eu ia fazer 8 no final de 93, né? E eles eram da igreja evangélica. Então, eu sempre fui, cara, eu tenho que ser muito, eu sou muito grato, né, porque eu sempre tive palco. Eu nunca, como é que eu posso dizer, tipo, sempre quando eu quis me, como é que eu expressar quando eu quis me expressar artisticamente, eu sempre tive palco à disposição. Tipo, ele nunca foi, tipo, ele nunca foi um problema, um empecilho, sabe? Porque tem muita gente que gostaria de fazer, mas não tem oportunidade de fazer. Aí seja porque ela não cria, seja porque ela não procura, ou porque não tem mesmo, né? Temos que entender isso. Mas para mim sempre foi assim, eu sempre tive palco e não importava o tipo de palco, né? Tipo, então lá quando eu morei com eles, eu morei o ano de 1993, morei lá em Flores da Cunha. Eu comecei meus estudos lá em Flores da Cunha também. E aí eu cantava na igreja, cara. Sabe, no culto evangélico e tal, tem um momento que é um momento de adoração, né, e tal. E aí o pastor, enfim, perguntava quem queria louvar e tal. E acho que eu sabia um louvor, assim, sabe? Toda vez eu levantava, assim, toda vez que eu ia, porque era tipo quarta-feira, sábado e domingo, eu acho, os cultos, sabe? Então eu, cara, todas as vezes que eu consigo lembrar, todas as vezes que eu fui pro culto eu cantei. Nem que fosse a mesma música, mas eu cantava todo, tipo, foi um ano inteiro, assim, sabe? Que eu cantava na igreja, cheio de gente sempre, e eu, então, fui criando essa casca, vamos dizer, sabe? Porque tem gente que trava, né? Tipo, e eu não, eu queria aquilo, assim. E o José, que era irmão dessa mulher que me levou para lá, era ali da nossa comunidade também, ele tocava violão, tocava guitarra na banda da igreja. Então ele sabia que música que eu ia cantar e ele sempre me acompanhou, sabe? Então essa era uma facilidade, assim. E sobre as peraltices fabianísticas da época de criança, eu estudei numa escola chamada Tancredo Neves, lá no bairro onde eu morava, e tinha eu e mais dois colegas que gostavam de música, né? Gostavam de cantar. Eu não sei se eles cantam, porque eu nunca mais encontrei eles, já faz mais de 30 anos e eu nunca mais falei com eles. Eu nunca mais voltei lá naquela escola, inclusive. Isso é uma coisa que eu queria fazer, de ir lá e tal, e acaba que a gente nunca consegue, né? Eu não consigo parar para fazer isso. Talvez uma hora eu crie vergonha na cara e vá. E a gente enchia o saco da professora, bicho. A gente enchia o saco dela. Tipo, professora, no final da aula a gente quer cantar. Dá pra gente cantar? Aí, sei lá, a primeira vez a professora era braba, que era. Nossa, eu lembro até hoje. E aí ela, não, não sei o quê, não vou deixar vocês cantar, não, tá, pá, pá, pá. Não vira bagunça. Tá, passou um dia e daí nós combinamos. Nós três combinamos. Tipo, meu, vamos ficar enchendo o saco dela até ela deixar a gente cantar na sala de aula. Aí, um outro dia, ô professora, deixa nós cantar no final da aula e tal, não sei o que, não sei o que. Aí a gente fez um mutirão, bicho. A gente chamou a cada um da sala de aula, assim, as gurias e tal, não sei o que. Ó, quando nós pedimos pra prof, pra ela deixar nós cantar, vocês têm que começar, deixa, prof, deixa os guri cantar, deixa e tal, não sei o que, não sei o que. E aí começou a ficar uma bagunça, sabe? Aí ou ela deixava nós cantar ou a bagunça ficava maior, né? Porque daí tava todo mundo fazendo bagunça. E aí ela deixou uma vez. Pô, a gente ficou felizão, né? Uma primeira série. E aí a gente cantou um dia. Aí nós começamos a pedir todo dia para cantar. E aí começou a ficar chato, dela não queria mais deixar cantar. Aí a gente fez um combinado. Sexta-feira é o dia de show dos guri, sabe? E aí toda sexta-feira a gente cantava.
2, 3 músicas, assim, sabe? E era o tempo que a gente tinha. Então eu tinha isso desde muito pequeno, desde muito cedo. Ou era na escola, ou era na igreja. E aí isso, né, depois foi se propagando e aumentando com o CTG, né? Porque a gente cantava, ensaiava direto com o grupo. Aí, sei lá, acho que é uma vez por mês na época. Uma vez por mês ou 2 vezes por mês tinha almoço no CTG e tal. Então, a gente preenchia aqueles, né? Ah, vai ficar um rádio tocando? Não, bota a gurizada tocar. Entende? Mais baixinho, mais na maciota e tal. E aí depois com os rodeios. Eu peguei uma fase muito massa da época da temporada de rodeio, que começava em novembro, eu acho. É, por aí, depois do Enarte, né? Alguns antes até. Então ia de novembro até março, que era praticamente todo final de semana tinha um rodeio. Então eu tive palco sempre, sempre. E aí comecei a competir nos rodeios, né? Daí isso acabou se tornando uma obsessão também, sabe? Que para cada rodeio que eu queria cantar uma música diferente, e queria cantar sempre e tal. Até outro dia eu tava pensando sobre isso porque o Lucas, que é meu compadre, o Lucas Volpato, ele diz assim, pô, mano, tu tem que pegar uma música e cantar, sei lá, uma temporada inteira a mesma música, pra tu ficar craque mesmo nela e tal, e daí tu vai ter resultado com isso. E eu não, cara, eu cantava uma no rodeio, no outro rodeio eu já queria cantar outra, sabe? Eu não queria ficar repetindo a mesma música. E acho que essa era a minha busca por repertório, sabe? De ter repertório e tal. E aí eu comecei a buscar isso o tempo inteiro. Depois, daí com 16 anos já, de 15 para 16 anos, eu comecei a trabalhar no Grandes, pá, de garçom. Trabalhei um tempo e tinha um amigo que tinha um acústico, que era o Acústico Brasil, que era o Aldoir Zancan e o Cledson Desante. O Clédio tá até hoje em Nova Prata. A gente se vê às vezes. E o Aldo foi morar na praia. Acho que tá em Santa Catarina, em algum lugar assim. E aí, não sei o que cargas d'água lá, o que que aconteceu, o Clédio e o Aldo pararam com o acústico deles. E aí o Aldo era fissurado em tocar violão, sabe? Tipo, ele tocava, gostava de tocar e tal, só que ele não cantava. E aí eu já estava inserido no CTG nessa época, então eu tinha o meu repertório, minha vivência ali dentro do CTG. E ele me convidou para tocar, fazer o Acústico Brasil com ele, que era tocar pop rock, Capital Inicial, Ira, Cidade Negra, essas coisas, sabe? Aí tocava Armandinho, coisa aqui do Rio Grande do Sul, né? Engenheiros, Papas da Língua, e não sei o quê, esse repertório. E eu conhecia, mas não, sabe? Dava aquela dibrada ali, porque tem essa questão de quando a gente tem uma facilidade em fazer algumas coisas, isso vira muleta, sabe? Então eu digo, cara, eu já sei cantar, eu conheço as músicas, se eu ler, eu vou cantar, entendeu? E aí eu me apeguei nessa aí, eu fui e tudo bem. E aí eu comecei a conhecer esses outros repertórios, essas outras possibilidades e tal. E aí durou um tempo também, a gente tocou. Então eu tinha 16 anos, eu tocava quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tipo, tu acaba tendo uma vivência diferente do que a maioria das pessoas da tua idade, sabe? E aí tu acaba entendendo e levando isso, vendo isso como um trabalho mesmo, né? Na época não dava para viver só disso, mas complementava a renda bem legal, sabe? Bem legal. Que era o que me mantinha para ir viajar todo final de semana, porque eu estava todo final de semana viajando com o CTG. Chegou uma época que eu morava com a minha irmã Andréia, na época, e ela só dizia assim: Tu vai para onde esse final de semana?
Ela nem pedia, tipo, se eu ia. Ela só dizia para onde você vai. E eu falei, tá, eu ia para tal lugar, tava assim, assado. Então ela sabia que eu tava sempre viajando, e sempre fazendo isso. É bem louco, né? Essa Bem, vida é bem louca. e hoje, falando em estilo musical, né? Tu me falou que tu toca praticamente todos os estilos, né? Sim. Qual que é o que mais te chama atenção? Que estilo? Ai, bicho. Que tu é bem eclético, né? Sim, Tu toca barzinho também, né? sim, sim, eu faço barzinho. Olha, eu não tenho um estilo específico. Eu acho que não tenho. Mas, cara, eu gosto, por exemplo, eu gosto de música romântica, né? Tem essa coisa, assim, e eu tenho. E eu vivo em fases, sabe? Eu vivo, sei lá, tipo, eu começo a ouvir um determinado estilo musical, eu escuto, sei lá, uma semana, 2 semanas, só aquilo, só aquilo, só aquilo, só aquilo, sabe? E aí fica aqui, aquilo, e daí, tá bom, agora já não é nem a palavra enjoar, não é enjoei. Tá bom, agora eu vou ouvir outra coisa. E isso acontece com bastante frequência. Eu estava vindo agora na estrada, eu cheguei aqui, eu estava ouvindo o Luiz Miguel, sabe? Que nem um louco dentro do carro tentando cantar as músicas do Luiz Miguel, porque são extremamente agudas, né? E eu não sou lá tão agudo assim. E aí tu fica dentro do. Eu não sei, cara, eu queria que filmasse assim um dia, sabe? A pessoa viajando e tal, que deve ser engraçado, no mínimo. Então eu vou buscando. Eu gosto de conhecer coisas, conhecer novos artistas, ouvir coisas diferentes. Eu curto muito country music, sabe? Gosto pra caramba. Gosto mesmo, assim, é um estilo de. Eu gosto de rock and roll, mas não precisa ser um rock and roll tão pesado. Se for pesado, eu gosto de ouvir, absorver um pouco e tal. Daí depois eu já vou para um lado mais calmo. Eu gosto, por exemplo, de ficar procurando música antiga, sabe? Às vezes eu fico horas procurando música de festival, sei lá, de 40 anos atrás, 50 anos atrás. E eu sou escamalhão, assim, cara. Eu vou buscando o que me der na telha. Às vezes, isso acontecia bastante na época que eu morava em Gramado, de eu colocar uma música no repertório, assim, que ninguém conhece, sabe? Que ninguém, ou pelo menos eu achar que ninguém conhece. E aí já aconteceu de eu estar lá tocando aquela música que é só minha, que tá aqui pra mim, que eu tô cantando ela porque eu gosto. E aí eu olho para algum determinado lugar e a pessoa que tá lá tá aqui, ó, tá curtindo a música e cantando a mesma música, assim. Eu falo, pô, essa pessoa deve sentir o que eu sinto, sabe? Tipo, também deve procurar essas coisas, essas pérolas e tal. Outra coisa, um exercício que eu gosto de fazer, que é tirar música de trilha sonora de filme, sabe? Tipo, vou tocar esse som aqui porque eu ouvi no filme e tal, eu gosto, gostei, aí eu vou aprender e vou tocar. E aí eu levo pro palco, sabe? O pessoal não curtiu, não gostou, tá bom, a música vai começar e vai acabar, né? Quando ela acabar, eu vou tocar outra coisa que talvez a pessoa goste e tu meio que aprende a filtrar isso, sabe? Teve uma época, por exemplo, na dupla, eu e o Thiago somos muito preocupados com o nosso repertório, com o que a gente vai apresentar para as pessoas. E tem isso da gente pensar assim, pô, mas será que isso aqui vai funcionar? Eu acho que, aí eu digo a ele, né? Eu acho que a gente só vai saber realmente se a gente testar. Só que entre você escolher uma música e testar, tem um longo processo. Tem um longo caminho, sabe? De adaptação, de aprendizado, de, de conhecimento também, sabe? Isso leva um tempo, porque afinal de contas não é só o Thiago e o Fabiano. O Thiago e o Fabiano tem uma banda. E aí e acaba se tornando maçante essa coisa entre o que você escolhe e o que você apresenta, porque tudo isso passa pela banda, sabe? Cada um da banda vai ter que
parar o que está fazendo e estudar. Todos eles. Para a gente chegar no ensaio e juntar isso tudo. Para ver se o bolo vai crescer. Então a gente tem muito cuidado e a gente coloca coisas novas, elementos novos para dentro do repertório, mas com calma, sabe? Com bastante parcimônia, como diria minha mulher. Então, para nós finalizarmos, Fabiano, o que que a gente pode esperar do Fabiano? Qual que é o planejamento para o futuro? O que que o Fabiano pretende do seu futuro? Ó, esse ano eu estou completando 40 anos, mais precisamente no mês que vem. Então, cara, todo mundo fala que os 40 anos a vida dá uma mudada e tal. Agora estou vivenciando isso e é realmente verdade, sabe? O que esperar, basicamente, é mais música, tá? Basicamente é isso. Mas a gente tá com esse trabalho juntos, eu e o Thiago, que a gente tá, como é que eu posso dizer? A gente tá só engatinhando ainda com ele, sabe? Tem muita coisa que a gente quer fazer e isso é uma coisa mútua, assim, sabe? Tanto ele quer quanto eu quero. Às vezes a gente dá umas tropeçadas, assim, sabe, em algumas coisas, mas a gente quer a mesma coisa. Sempre é poder continuar levando a nossa música para os lugares onde a gente nem imagina, sabe? A gente quer que ela vá, só ande. Só vai. Então a gente vai continuar produzindo, sim. Acho que pode esperar bastante produção, bastante coisa. A gente tá com umas novidades aí para breve. Então, acho que é uma expectativa nossa também, né? De criar cada vez mais. E a gente só pede para o pessoal continuar seguindo, que quanto antes a gente vai botar coisa nova para rodar aí. Perfeito. Fabiano, muito obrigado. Desculpe o tempo da conversa, a Que gente se isso. alongou, eu acho, um bom pouquinho, É, né? eu entrei aqui reclamando, agora sai me desculpando, né? Muito obrigado por estar Obrigado, aqui. obrigado. Valeu, sala 203. Grande beijo. Muito obrigado a você pela audiência. A gente vai encerrando o Sala 203 por aqui e a gente volta amanhã aqui no gauchinho.com.